Boa noite a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma live, mais uma segunda-feira, iniciando mais uma semana. E hoje eu tenho aqui um convidado, o João Pedro. O João Pedro vai estar, estaremos juntos, na verdade, falando a respeito de um tema que nós definimos, que é ressignificando. Então, qual é a importância de ressignificar algumas coisas na nossa vida nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia e que estamos vivendo algumas crises no mundo aí fora, mas o principal é que também acabamos passando por algumas crises no nosso interior, nos nossos sentimentos. E eu vejo que aí sim, né, quando isso acontece e quando essa crise ela acaba sendo interna, aí realmente ela tem um poder muito maior para acabar com as nossas vidas, acabar com os nossos projetos, com os nossos sonhos e com tudo aquilo que nós almejamos. Então, independente das situações externas, porque dificuldades nós sabemos que sempre iremos enfrentar e esse é o nosso maior desafio, hoje o que nós vamos falar aqui é a respeito das crises internas e aí por isso que nós definimos esse tema de ressignificando. Na segunda-feira passada nós falamos a respeito de que nós somos a nossa marca e que nós estamos aqui para, de fato, marcar a vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho e vai fazendo com que essas pessoas vão nos acompanhando durante a nossa caminhada. Então vou aguardar o João entrar aqui, eu já vou chamar ele e aí a gente vai dar início a mais uma live onde a gente preparou alguns assuntos e nós vamos falar aqui a respeito desse tema de algumas coisas que vão fazer bastante sentido, pelo menos para mim, quando eu estava estudando, pesquisando para trazer alguns fatos, para que a gente possa refletir juntos a respeito desse tema. Para mim foi fazendo bastante sentido e eu fui entendendo algumas coisas e alguns significados que para mim também não estavam bem claros. Eu acredito que ressignificar é algo que a gente tem que fazer no presente e nós vamos ter que sempre fazer porque nós até entendermos aí o nosso propósito, a nossa missão, tudo aquilo que Deus tem para nós, nós sempre vamos ter que estar entendendo então os significados reais das coisas. Então vou chamar aqui o João. Boa noite aí a todos que estão Boa entrando. noite, boa noite. Boa noite, João, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo certo. Já tem algumas Benção. pessoas aqui, Leonardo, Pati, Betina, Muito boa noite a todos, é um Gabriel, prazer o João Antônio, estar aqui Ivan, mais uma vez. Ó, o Christian Farias, Leonardo. Gisele, Lucas, Cassiane. Então, João, vamos lá. João, nós escolhemos esse tema aí, ressignificando. Tu foi uma das pessoas que também acompanhou a live de segunda passada. Nós falamos Sim, a respeito de que nós somos a nossa marca, enfim, e falamos um pouco a respeito de empoderamento, encorajamento, o nosso real valor, o sentido que Deus tem para a nossa vida, que muitas vezes não é o mesmo sentido que nós acreditamos. E por aí vai. Às vezes, por não entendermos algumas coisas, a gente acaba não vivendo o melhor dessa terra, ou o melhor dentro das perspectivas que nós temos, né? sim. Então, João, te convidei aí para que a gente possa trocar essa ideia. Sei que tu é um cara que vem buscando aí bastante conhecimento nessas áreas. Sei que tu é um cara que tem um conhecimento também bíblico que me agrada bastante. E dentro dessas bases aí, que é as bases que a gente vem falando, eu te convidei para que a gente possa compartilhar aí o que foi preparado. Eu acredito que tu deve ter preparado também algo para trazer, para compartilhar com a Sim. gente essa noite. E também, antes de passar a palavra para ti, eu vou pedir para quem está aqui já participando, nós falamos sempre que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né?
Então, isso quer dizer que todos nós aqui que estamos presentes, nós temos 5 pessoas que são aquelas 5 pessoas mais chegadas assim a nós. E como essas pessoas são mais chegadas a nós, muitas vezes nós acabamos compartilhando das dores e das dificuldades dessas pessoas. Então, como o tema hoje ele é bem centralizado em cima disso, de ressignificar, eu gostaria então de convidar vocês para junto comigo, junto com o João aí, pegar esse aviãozinho aqui embaixo da tela e mandar para no mínimo 2 pessoas. No mínimo 2 pessoas. Nós temos um objetivo hoje aqui para essa live e se nós alcançarmos esse objetivo aí nós vamos estar no final compartilhando com vocês um presente aí que a gente está preparando, que é um e-book bem legal, que com certeza vai ajudar vocês nos resultados que vocês vêm buscando. E se nós alcançarmos hoje aqui a nossa meta aí, que é de 50 pessoas junto com a gente, e para isso nós precisamos da ajuda de vocês, nós vamos estar liberando aí para quem quiser, logicamente, esse material. A gente vai estar dando um acompanhamento aí com uma troca de ideia para essas pessoas. Então, eu vou enviar aqui para minhas 2 pessoas e pedir para vocês também fazer o mesmo aí, para que a gente possa conseguir alcançar esse objetivo aí. Vou mandar para até mais aqui. Vou mandar para... Eu mandei. Eu acho que a gente tem que enviar para aquelas pessoas que tem significado para nós, né? Que a gente deseja o melhor. João, vou te ser bem sincero. As minhas pessoas acho que estão aqui já, as 5, tá? Se não estão aqui, aí isso estão chegando, estão no caminho. É muito legal, isso é muito legal. E aí enviei com sucesso, ó, já está aumentando. É muito legal isso porque eu já escutei das pessoas, as pessoas dizerem assim, geralmente quando eu vou fazer algo novo, a minha família ou as pessoas que estão próximas a mim, elas são as primeiras a não me apoiar, né? Elas são as primeiras a desacreditarem em mim. E eu cheguei à seguinte conclusão: muitas vezes as pessoas que elas são as mais próximas, elas não acreditam nos nossos objetivos quando nós pretendemos iniciar algo novo por 2 motivos. O primeiro motivo é por falta de credibilidade. Então essas pessoas elas não conseguem enxergar nas nossas atitudes credibilidade. Essas pessoas nos veem de uma maneira que lá vem o fulano começando outra coisa. Então essas pessoas elas são acostumadas a nos observar, a iniciarmos coisas novas e nunca finalizarmos. Então quando nós transmitimos isso e aí que tá, as pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas que mais nos avaliam. Então, quando nós começamos a deixar rastros para essas pessoas de iniciar as coisas e não finalizar, automaticamente nós não temos credibilidade e com certeza essas pessoas elas não vão nos dar credibilidade por esse fato. E o segundo fato que eu cheguei à conclusão é que muitas vezes também é por proteção. Então, quando nós temos a iniciativa de vou começar algo novo, vou fazer um projeto novo, quero dar uma mudada, uma repaginada, quero dar um outro astral para as minhas coisas, as pessoas que estão próximas a nós, elas também veem, não faz isso, acho que agora não é o momento, acho que agora a crise aí fora não está muito propícia para novos investimentos. Então, porque as pessoas também que estão mais próximas, essas 5 pessoas, ou essas 10 pessoas, 15 pessoas, não sei, o número de amigos de cada um, de reais amigos, eles acabam também agindo dessa forma por uma forma de proteção. Então são os 2 motivos, ou é credibilidade ou é proteção. E é muito legal a gente entender isso, porque essas pessoas é que também são responsáveis pelos resultados que nós adquirimos aí ao longo das nossas vidas. Então, João, voltando aí no tema central, te passando a palavra aí um pouco, para te compartilhar com a gente o que tu preparou, e aí a gente já dá início no nosso tema aí de ressignificar. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes. Muito obrigado pela oportunidade, Adriano. Não é uma obrigação por eu ter te chamado na outra, a gente está fazendo um trabalho bacana aí juntos, estamos andando juntos, e eu fico muito grato por poder vir compartilhar um pouco daquilo que a gente vem aprendendo. A gente vem ressignificando a nossa própria vida. E o que a gente faz aqui é para expor isso, para que de fato as pessoas possam obter um resultado também na vida delas. Tudo que eu entendo sobre o que tu comentaste, né? Quando a gente toma uma posição, eu quero fazer algo diferente e obter novos resultados.
A gente faz isso baseado em buscar um significado. Tudo que a gente faz é por algum significado. E o que acontece é, o nosso significado muitas vezes está baseado para eu ter algo, para eu ser. A gente está invertendo essa chave. A gente comentou a respeito disso, tu comentou também na outra live da outra segunda-feira, que as pessoas, nós somos baseados muitas vezes, eu preciso ter para ser. E é aí que a gente acaba se perdendo. Porque no momento que eu baseio a minha vida em ter para ser, quando eu perco, eu deixo de ser. E isso não faz sentido. Eu preparei uma palavra, e eu tenho, na verdade, tinha duas coisas aqui. Se tu me permite, eu vou ler. Sim, fica à vontade. Tá. Ó, é o seguinte, o que vemos hoje em dia são pessoas que desistiram de suas vidas, mas caminham como se estivessem tudo bem. Mas no íntimo do ser de cada um, reconhecem o quanto estão necessitadas de um motivo, razão, propósito para viver. Se a gente não tem o verdadeiro significado, o real significado, digamos, um motivo real para tudo que a gente faz, chega um determinado ponto que não faz sentido. A gente vê que de nada valeu. A gente comentou hoje, né, sobre tudo que a gente faz tem um porquê, para quê e para quem. Tudo que a gente for fazer tem isso. Caso contrário, é nulo. Eu vou fazer tudo que eu faço é baseado para quê? O porquê que eu ajo como eu ajo? O porquê que eu almejo certos resultados? Qual o sentido? Se eu sei que quando, digamos, chegar ao fim da minha vida, eu não vou levar nada comigo. O que eu quero deixar no mundo? As minhas atitudes refletem no quê? Eu quero deixar uma marca, eu faço isso para inflar o meu ego, ou realmente eu me importo com o próximo? Porque, Adriano, tu é pai. Tudo que tu cria, aquilo que tu almeja, é para tu deixar um futuro, proporcionar um futuro melhor para teu filho e para tua família, creio eu. Com certeza. E todos têm um objetivo. Ah, eu não quero ter família. Existem pessoas que não querem, tudo bem. Mas eles têm um propósito. Eu quero dar um melhor para minha família, minha mãe, meu pai, irmão, irmã, seja o que for. Ou para um desconhecido, quer ser filantrópico, doar o dinheiro para pessoas, para ONGs e tudo mais. Mas tem um para quê. Tem um porquê das suas atitudes. E quando a gente se baseia, como tu comentou, que as pessoas que estão próximas de nós vêm e muitas vezes não nos dão credibilidade, é porque o significado da nossa vida está baseado no que eles pensam a nosso respeito. Aí, por nós não termos obtido resultados que cativassem eles naquilo que eles têm por correto, eles acabam desmerecendo e não nos dando essa credibilidade. Mas no momento que eu ressignifico a minha vida, eu sei quem eu sou. Não interessa o que eu atualmente tenho. Eu sei a minha verdade. Eu sei que eu posso. Se eu almejo, eu posso. Se eu desejo, eu posso alcançar. Não importa mais a opinião dos outros. Isso não é, tá descartando. Não, não é essa a questão. A questão é que eu sei quem eu sou e sei que eu posso. Então, o restante é balela, digamos assim. Certo. Eu tirei aqui, João, os comentários, depois a gente ativa de novo. Então a gente acaba não entendendo o que o pessoal vai comentando e compartilhando com a gente também. Mas depois eu ativo de novo. Eu tirei justamente para não ficar na frente do teu rosto aí. João, por que se ressignificar para mim, tá? Eu vou compartilhar qual o motivo também de eu ter escolhido esse tema depois de nós termos falado em um ponto que eu também vejo que é muito importante, que é o se conhecer e entender também o meu propósito e ressignificar também não foge disso. Eu vejo que todos nós sem exceção, nós nascemos sem saber nada, né? Nós nascemos sem saber falar, nós nascemos sem... a única coisa que nós sabemos fazer quando nós nascemos é nos alimentar, porque nós dependemos totalmente da nossa mãe, nos alimentar e também colocar isso tudo fora. Então a gente come e faz cocô quando nasce. Então é as únicas duas coisas que nós aprendemos
quando nascemos e chorar também, né? Então seriam 3. Fora isso, nós não entendemos mais nada e não temos significados nenhum. Então, quando nós vamos nos desenvolvendo nessa fase de criança, nós vamos buscando entender. E eu, lógico, fui pesquisar isso, eu já tinha uma noção assim, e eu pesquisando eu entendi que a fase do porquê das crianças, ela acontece entre 3 e 4 anos. E eu sei porque eu tenho filho, eu sei porque eu tenho, enfim, pessoas próximas a mim que têm filhos, e essa fase de 3 a 4 anos é onde a criança, por pela sua natureza, ela já começa a buscar alguns significados. Então, ela cola no pai, ela cola na mãe e ela cola nas pessoas que estão próximas a ela e ela começa a questionar essas pessoas do porquê tal coisa, do porquê. E aí essas pessoas, elas são responsáveis a partir deste momento, aí liberando os significados sobre a vida daquela criança, ou seja, sobre as nossas vidas. Todos Sim. nós passamos pelo mesmo processo. Do 0 aos 3 anos, nós entramos na fase do porquê dos 3 ao 4, e se for conversar com alguns psicólogos, enfim, né, é do 0 aos 7 anos que nós, como crianças, nós desenvolvemos a nossa personalidade. Então, a Sim. importância de eu entender os porquês nos meus 3 aos 4 anos, ela vai me ajudando a formular, a formatar a minha personalidade. E eu achei isso muito interessante, porque eu comecei a entender que os meus significados, até então, eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, mas os meus significados, eles ainda não são meus. Os significados que eu tenho são significados que outras pessoas, que meu pai, minha mãe, meus dindos, meus avós, que são as pessoas que eu mais convivo nessa idade, elas vão colocando em mim. E aí, o meu pai e a minha mãe, eles vêm com alguns significados de me educar. A minha avó e o Sim. meu avô, eles já vêm com alguns significados de me mimar. Então, cada um vai dando alguns significados para mim e eu vou crescendo e vou me desenvolvendo e vou tendo alguns significados que ainda não são meus. Então, o que que Sim. acontece? Quando eu chego na fase da pré-adolescência e da adolescência, é onde realmente eu começo a surtar. Por quê? Porque eu começo a ver as coisas na opinião de outras pessoas, dos meus amigos, dos meus professores, do meio que eu convivo, e aí eu começo a me questionar, e aí que eu começo de fato a me ressignificar, porque eu começo a Sim. entender que nem tudo aquilo, eu sou pai também, e eu sei que nem tudo aquilo que eu vou ensinar para o meu filho é 100% da verdade, é 100%. Aquilo que eu estou ensinando para o meu filho são as minhas convicções, as minhas crenças, mas depois, quando Sim. ele se desenvolver, ele vai ter que também ter as convicções dele e as crenças dele. Então, eu entendo que a fase, depois a gente chega numa fase da adolescência que a gente começa a se questionar alguns porquês, e é aí que a gente começa, né? Quem é adolescente não passou por isso? Ah, mas por que nessa família? Por que Sim. esses pais? Por que nesse meio? Por que nessa escola? Por que, né? Porque a gente começa a tentar entender esses porquês, porque nós queremos entender a nossa verdade. E é aquilo que tu falou antes, eu quero entender o eu sou e não o eu ter, né? Então eu comecei a Sim. entender aí, João, o primeiro fato de se ressignificar é o fato de que quando nós, desde criança, depois meninos, depois adolescentes, nós temos alguns significados que eles não são nossos, que eles não são. Alguns a gente acredita e a gente entende depois também de adulto, da nossa fase adulta e tal, que realmente aquilo faz muito sentido e aquilo vai fazer sentido para a nossa vida, e alguns a gente entende que não, pera um pouquinho, essa aqui era uma verdade que eram Sim. dessas pessoas, eram dos meus avós, dos meus pais e tal, Baseado no mas falso essa eu, né? não é mais a minha verdade, então eu quero desenvolver a minha verdade e eu quero passar a partir de agora a minha verdade também para os meus filhos. Então, foi um Sim. primeiro passo, assim, que eu parei para refletir e tentei entender o porquê de eu ressignificar agora, né? Agora eu tenho diversos problemas externos que estão me afligindo, né? Me sufocando, tentando
me colocar minha autoestima e o meu senso de autoridade e de convicção para baixo, e aí eu tento realmente tentar buscar novos significados, né? Então, mas isso não vem de agora, isso já vem de antes, já vem de uma fase da nossa pré-adolescência e adolescência, onde nós começamos a buscar significados e também não conseguimos encontrar com clareza porque nós buscamos também no lugar errado. Nós vamos buscar nos amigos, nós vamos buscar nas pessoas que muitas vezes, assim como essas pessoas que eu citei antes, elas não estão preparadas para nos direcionar nesse caminho. Então, João, Sim. passando para ti aí, mas essa seria assim uma primeira introdução do que eu fui buscar e também para tentar basear algumas coisas do que eu estou falando e Sim. trazer mais sentido, né, no que a gente está falando aqui. Dentro do que tu falou, tudo que a gente faz, toda nossa prática é por busca de um significado. Só que o significado que muitas vezes a gente procura é baseado no nosso falso eu. Como tu mesmo buscou, né? A partir dos 3, 4 anos, o nosso eu, ele é formado naquilo que a gente vê ou escuta a nosso respeito. Mas essa não é a nossa verdade. Tanto é que prova que a gente começa com os porquês no amadurecer. O porquê que isso aconteceu, o porquê dessa situação na minha vida, né? Quando eu estou baseado no meu falso eu na opinião dos meus pais, por exemplo, eu tenho limite. Eu sou uma pessoa limitada, porque eu dependo da opinião deles. E às vezes, muitas vezes a gente pergunta, por que a situação hoje está crítica, não tenho o que fazer e tudo mais. Não é as circunstâncias que definem o nosso destino. Eu postei algo essa semana a respeito Concordo. disso, né? Mas é a nossa decisão com diz respeito a isso. Quando a gente começa de, por quê? Por que está acontecendo isso? Para quê? Não faz sentido. Todo mundo vem ao mundo com um propósito. Todo mundo procura o seu porquê. Ninguém está aqui só sobrevivendo ou brincando de viver. Aliás, tem muitas pessoas, mas assim, não é por nada. Tu não está aqui em vão. Tem um motivo real de o porquê estar aqui. E todo mundo procura isso diariamente. Tanto é que eu falei ali, as pessoas fingem não se importar, fingem estar bem, demonstram isso em fotos, em redes sociais e tudo mais. Mas todo mundo procura um motivo, uma razão e um propósito para viver. Porque todo mundo, qualquer pessoa, qualquer ser humano, eu vou fazer tal coisa, tá? Mas para que eu vou fazer isso? O porquê que eu preciso obter resultados que gerem um futuro melhor para minha família? O porquê que eu quero isso? O porquê que quando eu vejo alguém na rua passando necessidade, arde o meu coração? Entende? Porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente conversou a respeito disso. O nosso espírito, ele sempre fala mais alto. Ele é a nossa direção. O nosso corpo é só um veículo. E a nossa alma é o motorista. Ela é que governa sobre todas as coisas, né? Quando a gente escuta o nosso espírito de fazer o bem, digamos, que o espírito está sempre falando com nós. A gente muitas vezes simplesmente não dá ouvidos para ele. Ele é o nosso caminho. E tanto prova isso, quem crê em Deus ou não, indiferente. Quem é a pessoa que, em sã consciência, tem uma namorada ou namorado, permitiria que ele ficasse com outra pessoa fora do relacionamento e ia aceitar? Eu creio que ninguém. Esse é o nosso espírito falando, que vive por princípios. A gente, muitas vezes, o ser humano, né, vive fora disso, numa realidade fora disso, um contexto fora, digamos, né? Certo. Mas é uma escolha. Tu tem que fazer uma escolha. Acreditar na sua verdade ou naquilo que eles disseram ser a tua verdade. Porque eu, particularmente, João Pedro, se eu for me basear naquilo que os meus pais diziam ao meu respeito, eu nunca seria um cara multimilionário. Eu nunca poderia sonhar com isso. Porque não que meus pais não tenham uma vida boa, não querem isso para eles também, não almejem isso. Só que vem uma limitação, são crenças limitantes que eles têm, que os pais deles colocaram. Aí tu fala um negócio deles, é aquele, o dinheiro é a raiz de todos os males. Entende? Começa toda aquela burocracia, aquelas desculpinhas, porque isso vai gerar, vai precisar de muita energia
para eles adquirirem certos resultados. E a gente muitas vezes não está disposto, né, a ressignificar a nossa vida e buscar isso. Exatamente, eu concordo contigo, João, nessa questão de os significados, eles passam na nossa família de geração em geração, muitas vezes, né? Até chegar alguém e dizer, não, mas espera um pouquinho, eu quero fazer algo maior do que foi feito até aqui. Eu quero, na verdade, pagar um preço que ninguém quis pagar até aqui, porque esse seria o fator mais bem usado, né? Eu quero estar à disposição como ninguém esteve até aqui. Só que, logicamente, eu também quero deixar bem claro aqui, porque o meu pai, ele está sempre assistindo aqui as lives, tem algumas pessoas da minha família que assistem, enfim, essas pessoas, elas me dão maior suporte, elas são as pessoas que entusiasmam, que dizem, tá legal, vai, tá sendo bem legal, e eu sou muito grato, sim, porque depois que eu me questionei tudo isso na minha adolescência e tal, e por quê, eu entendi que foi ali porque era ali que eu tinha que fazer a diferença. Então, Deus só me colocou ali, só me deu aqueles pais, me deu aquela estrutura de família, porque era ali que eu tinha que fazer a diferença, era na vida deles que eu tinha que fazer a diferença. Até esses dias eu conversando com o meu pai, e isso é muito legal, assim, porque o meu pai, nós falávamos a respeito do meu irmão, tem 2 irmãos, e aí conversávamos, e o meu pai falou, pois é, né, cara, ele foi morar agora, conheceu uma menina, já namora há um tempo, não casou e foi morar junto com a menina, né? Daí ele tem 22 anos agora. E o meu pai falou assim para mim, ele só tem que cuidar para, né, para agora não ter filho, né, e tal, porque o filho agora cedo assim pode ser um... E aí eu falei para ele, olha, pai, porque né, no caso ele se tornou o pai de mim cedo, com 18 anos, ainda mais cedo, né? E eu me tornei pai com 24. Então eu falei para ele, olha, pai, essa tua percepção de se tornar pai cedo é diferente da minha, porque eu só me tornei homem depois que eu entendi que eu iria me tornar pai. Então, para mim, ao contrário de ser ruim, foi muito bom. Para mim foi muito bom. Para mim foi, exatamente, para mim foi um ponto que ressignificou para mim a situação de que, a partir de agora, eu tenho um compromisso com outra pessoa e essa pessoa também depende de mim. Então, para mim, foi algo muito positivo. Então, por que eu vou falar que para o meu irmão pode ser negativo? Para o meu irmão também pode ser muito positivo. Assim como para qualquer pessoa que está nos assistindo, pode ser positivo sim um filho. Logicamente, todos nós queremos estruturar o nascimento dessa criança. A gente quer o casal quer estar bem estruturado financeiramente, quer a casa própria, quer estar bem estruturado com carros, com plano de saúde, com tudo para essa criança nascer no melhor, né? Ter uma estrutura, depois ter uma escola particular, enfim, é isso que todos os pais planejam para os seus filhos, mas não são todos que podem dar isso. E aí tu vai deixar de ter um filho porque tu não pode dar isso? Não, tu vai ter um filho igual. E tu vai trabalhar dentro das tuas condições e tu vai sustentar, tu vai educar e tu, na tua concepção, vai ser o melhor pai, né? Então, assim, eu também preparei, até deixei o quadro aqui atrás, João, porque geralmente quando nós ressignificamos e procuramos novos significados, aí entra a parte da ação, né? E até tu tinha me falado que tu tinha composto aí um ciclo, que tu vai falar depois, mas eu quero mostrar no quadro aqui agora algo bem simples, porém bem relevante, nessa questão de ressignifiquei, entendi os novos significados, e agora eu preciso agir em prol desses novos significados. Eu preciso colocar esses significados em ação. E aí, o que acontece? Geralmente, quando eu tenho uma tendência de fazer algo novo, eu entro nesse gráfico aqui. Então, vou mostrar rapidamente para vocês. Vou precisar levantar aqui, mexer na cadeira. E esse gráfico, ele é simples, porém com um contexto muito legal. Deixa eu tentar desenhar nessa parte aqui, mais em cima. Dá para ver legal aí? Tá perfeito. Aqui eu tô vendo, né? O pessoal tá vendo aí, né? Então aqui, ele é um gráfico de 3 pontos aí. Não ficou muito bonito, mas não é para ser bonito. É para ser... Então aqui eu vou botar assim, o ZC, que é
a minha zona de conforto. Para vocês vai ficar virado aí, né, o que eu estou escrevendo, mas eu vou falando aqui e João vai me ajudando aí também. Então, o ZC é a zona de conforto. ZC é zona de conforto. Aqui é o medo, então é a zona do medo. E aqui é a zona das infinitas possibilidades, o ZIP, que aí eu não vou colocar aqui embaixo porque vai ficar muito extenso e mesmo assim vocês não vão entender. Então, eu tenho aqui, para quem está entrando agora, ressignifiquei, encontrei novos significados, preciso agir para buscar novos resultados. É isso que eu quero. Estou ciente disso, é isso que eu vou fazer. Porém, quando eu entendo que eu preciso ressignificar, eu ainda estou aqui, eu ainda estou na zona de conforto, que é onde a maioria das pessoas se encontra, é na zona de conforto. Aí eu ressignifiquei, entendi novos significados, eu preciso ir para a zona de construção, ir lá para a zona das infinitas possibilidades, que é a zona de crescimento e primeiro vem a zona de aprendizagem, depois vem a zona de crescimento, né? Então, aqui eu poderia dividir ainda em duas zonas. Mas eu quero sair da zona de conforto e quero ir para a zona de crescimento. O que acontece quando eu vou dar esse passo? Eu caio nessa zona aqui, ó. Inconscientemente, eu caio na zona do medo. E é aí que muitas vezes eu paraliso. É aí que muitas vezes eu encontro os significados e aí eu me encho de coragem e eu digo, agora as pessoas vão ver um Adriano diferente, agora as pessoas vão ver atitudes novas no Adriano, agora as pessoas vão começar a dar credibilidade para o Adriano. Mas quando eu vou colocar isso tudo na prática, sair da teoria, eu esbarro aqui. E daí o que eu entendo? Na verdade, eu não entendo o medo. Porque se eu entender o medo, fica muito mais fácil de eu negociar com o meu medo. Então, a grande maioria das pessoas, elas entendem o medo como algo ruim, né? Porque, vamos lá, eu penso em falar os maiores medos das pessoas. Falar em público e medo de morrer, né? Eu penso em morrer, nossa, me dá um pavor, meu Deus, eu fico assustado, ninguém quer morrer, ninguém... Mas quando se conhece para onde vai depois que morre, ou não se conhece, porque só vai conhecer depois que morrer, mas se tem uma noção da verdade a respeito do que acontece... Tu acredita nisso, né? Quando tu desenvolve crenças e tem bases para entender o que acontece depois da morte, automaticamente tu deixa de ter tanto medo assim da morte, porque se tu entender bem o contexto, para onde tu vai é um lugar muito bom. O fim é melhor do que o começo. Pode ser um lugar muito bom, vai depender do que tu vai plantar no decorrer da tua vida. O outro, vou falar em público. Meu Deus, mas falar em público me dá um pavor, chega a me estremecer as pernas, os braços, enfim. Eu começo a gaguejar, eu não tenho ação, eu fico sem reação. Por quê? Porque tu deixou o medo te dominar. Agora, quando tu consegue lidar com o medo, tu vai ter aquele temor em o quê? Entregar o que tu tem de melhor, mas mesmo assim tu vai conseguir entregar a tua mensagem, que é o que nós estamos fazendo aqui, com medo e tudo, nós estamos fazendo para superar o medo e chegar na outra zona de resultado. Então, quando eu entendo que o medo, ele ele na verdade nada mais é que uma proteção para mim, porque o medo vai me dizer assim, não, Adriano, tu tá tão bem aqui, não vai para lá. Lá é arriscado, lá tu pode abrir um negócio novo, tu pode quebrar, tu pode não dar certo. Imagina o que as pessoas vão dizer de ti. Imagina o que as pessoas vão pensar de ti. Vão pensar que tu é incompetente, que tu não foi inteligente o bastante, que tu não vai para lá. O medo, ele tenta me convencer disso. Mas quando eu entendo que o medo ele é uma proteção, e ele não é um fator limitante na minha vida, eu entendo que ele quer me proteger para que eu não passe vergonha, para que eu não venha manchar minha reputação, para que, enfim, eu começo a entender que, não, pera um pouquinho, mas eu vou fazer isso, mas eu posso falar em público. Se eu dominar bem um assunto, se eu não quiser inventar um monte de coisa lá na frente das pessoas, se eu for eu mesmo, na minha essência, e eu transmitir a mensagem que está no meu coração, eu vou conseguir lidar muito bem com isso. Então, isso tudo aqui é para
que nós venhamos a entender que sempre, isso é sempre uma regra, que sempre quando nós formos fazer algo novo, sempre quando formos pensar em fazer algo novo, o medo sempre vai aparecer. Então, que a partir de agora a gente entenda o medo como uma proteção e não como um fator limitante para que eu não venha a fazer. Porque o medo ele está ali para me avisar que pode dar errado, mas as minhas convicções vão falar para ele que mesmo dando errado, eu estou convicto que eu quero fazer aquilo ali, porque eu quero aprendizado e eu quero crescimento. E hoje de tarde tu me falou algo muito legal a respeito disso aí. Eu quero que tu o medo, ele nada mais é o nosso cérebro querendo nos proteger. Ele não faz isso por mal, só que o nosso cérebro, a gente tem que entender, ele foi criado para economizar energia. A gente comentou até a respeito do sistema neocórtex e o sistema límbico, que são duas partes importantíssimas do nosso cérebro. A gente faz a maior parte das nossas atitudes, nossas ações é baseada nas emoções, para economizar energia. Por exemplo, quando a gente for acender uma luz, a gente vai no interruptor, a gente não fica, vamos baixar o braço agora no 60 graus, vamos mover para cá, daí a gente tem que empurrar o interruptor na parte mais elevada para daí acender a luz. Imagina que chato que todos os nossos passos, atitudes têm que ser milimetricamente pensados. Não. A gente simplesmente vai lá e faz. Eu vou acender a luz. Pum. Acendi a luz. O nosso cérebro, quando vem uma nova oportunidade, a gente vai agir para obter novas oportunidades, em abrir um negócio, por exemplo, vem aquele medo. E se der errado? Mas por quê? Porque ele, literalmente, ele não sabe o que vai acontecer, porque ele é uma novidade. Tudo que é novidade, nosso cérebro ele é capacitado para criar novas formas de executar certo exercício, digamos assim. Só que ele quer economizar essa energia por querer sobreviver. Quanto mais energia tu economiza, mais tu sobrevive, teoricamente. Então ele tenta te dar uma segurada, não, vamos por aí, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é a nossa zona de conforto. Para que eu vou tentar uma coisa nova se eu nem sei que vai dar certo? Vamos ficar aqui, tá tão bom aqui, a gente tá vivo, tá tudo certo, não vamos sair daqui. O primeiro grande... Segue, não quero... Só uma última parte, o medo nada mais é, todo mundo tem medo, o medo nada mais é do que um gatilho para a gente obter novos resultados. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não é assim, em questão da live, não é fácil a gente vir aqui e passar aquilo que a gente vem ressignificando e vivendo na nossa vida. Só que a gente vem, porque eu creio, assim como tu também crê, que muitas pessoas gostariam e tá fazendo sentido escutar isso agora. Tem significado nisso. A gente não faz aqui, e eu falo isso, eu creio que por nós dois, a gente não vem aqui atrás de números e para criar ibope, para ser alguém, nossa, eu sou o cara. Não, ninguém é melhor do que ninguém. A gente vem numa motivação de apresentar a verdade de cada um, ressignificar o quê? A verdade de cada um. Eu creio, eu sou uma pessoa cristã, assim como o Adriano, eu creio em Deus, nós somos imagem e semelhança dele e nós podemos todas as coisas. Mas eu tô com medo, nós estamos na circunstância agora contrária. Realmente a pandemia é uma coisa complexa e delicada de lidar. Mas não é isso que define o nosso destino. Como eu falei antes, são as nossas decisões em meio a isso. Aí vem o medo que tu comentou e a gente acabou de falar. Exatamente. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Só fazendo assim, colocando o meu ponto de vista no que tu falou antes, logicamente nós não estamos aqui em busca de números, nós estamos aqui em busca de vidas. Eu vejo que quanto maior o número de pessoas, porque assim, qual é a diferença entre mim e uma pessoa que tem um resultado em determinada área que hoje eu almejo ter? A única diferença é que essa pessoa ela foi exposta a mais informações a respeito daquilo do que eu. Essa é a única diferença. Ela tem mais horas de informação a respeito daquilo, então automaticamente ela consegue fazer aquilo com maior excelência do que eu. Essa é a única diferença até a pontos que eu pesquisei. Então, o que eu quero dizer com isso? Logicamente que números não são importantes, mas atrás de números existem pessoas e as pessoas são importantes. Então, quando eu comecei a live aqui, né, a gente fez um apelo para 50 pessoas, esse era o número, a gente chegou a 30 e poucas pessoas.
vai diminuindo, mas vai se mantendo na casa das 30 pessoas, porque eu acredito que se tivessem 50, 100 pessoas e vissem essa explicação, para mais pessoas isso faria sentido. Então, João, quando Faz uma chamada. Fazer uma chamada, desculpa te cortar. Gente, se alguém que tem significado para você, e isso está fazendo significado para você nesse exato momento de ressignificação, vamos enviar mais uma vez o aviãozinho para alguém isso, assim que eu vou lendo alguns eu creio que todo mundo aqui. toca no seu coração. Eu creio que todo mundo tem alguém específico que toca no seu coração, aquece. Não tenha vergonha. Eu tenho vergonha, isso. Não, vamos ultrapassar e vamos quebrar o medo agora. Vamos lá, vamos enviar para 2 pessoas. Eu vou lendo alguns comentários aqui enquanto as pessoas... Vamos enviar também nós, João. Mas assim, o medo não pode nos parar, o medo faz parte da evolução da vida, temos que ser audaciosos, e é um medo bom. O Andrew colocou aqui, é aquele friozinho na barriga, né? Sim. Muito boa explicação. Nossa, precisava... Esse é o significado, Olha né? que legal isso. Nossa, precisava ver essa live. Estou em um super processo de mudança. Fantástico. Isso que eu me refiro. A Nath postou isso, muito bom. Não são números, são pessoas. Se por trás de tudo aquilo que nós falamos, porque eu não sei da tua parte, João, mas da minha parte, quando eu marco uma live, quando eu defino um tema, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou estudar, e até depois eu quero trazer algo bem interessante aqui também, mas eu quero trazer, assim, dentro do tema, coisas que estejam, assim, que tenham relevância, nada muito superficial, cavucar um pouquinho e ir lá e tentar entender isso. Então, essa questão da nossa infância, essa questão, foram coisas que, realmente, parando para pensar, isso faz todo sentido. A gente cresce com significados que não são nossos, e aí depois a gente chega na fase da adolescência, na fase adulta, muitas vezes adultos frustrados porque nós estamos com significados que não são nossos, que a sociedade nos impôs, que a nossa educação nos impôs, que a escola nos impôs e que a nossa família nos impôs, mas aquilo ali não é a nossa maneira, não é a nossa autenticidade. E daí nós falamos na live passada, você é a sua marca, mas eu só sou a minha marca quando eu sou autêntico. Quando aquilo ali realmente é meu, quando eu estou passando o que é meu. E aí, em cima disso, eu tenho autoridade para falar e, enfim, para agir, né? Então, sem dúvida. Falando sobre isso, João, vamos lá. Eu coloquei aqui e pesquisando, eu escutei algumas pessoas falando a respeito desse mesmo tema. Escutei Leandro Carnal hoje falando a respeito desse tema. Logicamente, o Leandro Carnal usa um vocabulário bem mais complexo por ser um filósofo, né? Então não é a ideia aqui. E escutei alguns psicólogos, algumas psicólogas e tal, e nessa pesquisa eu escutei algo que me chamou muita atenção. Olha só. Essa psicóloga, ela passou por uma doença, né? Ela passou por um câncer e aí ela começou um tratamento. E quando ela foi iniciar esse tratamento, as pessoas convidaram ela para fazer parte de uma liga, assim, tipo tem aqui em Novo Hamburgo a Liga Feminina de Combate ao Câncer. E aí ela foi numa primeira reunião e aí chegaram lá e o tema era esse, ressignificando. E tinha dezenas de mulheres, né? E aí perguntaram para essas mulheres. E aí, para quem é mulher aqui vai ser muito legal, e para quem é homem, tenta pensar em outros. Vai ser no mesmo contexto, na verdade, só que mais determinado para a mulher, por ser um exemplo de mulher. E aí perguntaram lá, essa pessoa que estava direcionando a reunião, ela perguntou para essas mulheres. O que se vocês tivessem somente mais uma semana de vida, né? O que vocês diriam para nós, compartilhariam com nós, que vocês se arrependeram de não ter feito, né? O que vocês ressignificariam na vida de vocês, né? Perguntou para todas essas mulheres. O que vocês ressignificariam na vida de vocês e vocês fariam diferente tendo essa oportunidade. E aí são 4 pontos e eu vou compartilhar eles com vocês aqui agora. Então, o primeiro ponto que foi assim unânime que todas as mulheres falaram: gostariam de ter tomado mais atitudes que agradassem mais a elas mesmas do que aos outros.
Então, a grande maioria das mulheres, elas falaram isso, que elas dedicaram a vida aos seus filhos, elas dedicaram a vida aos seus maridos, elas dedicaram toda a vida delas a alguns propósitos que não eram delas, e naquele momento ali elas tinham entendido que, meu Deus, mas espera um pouquinho, eu não vivi o meu propósito, eu vivi o propósito dessas pessoas. E aí chegou um ponto que o filho ficou adulto, saiu de casa, casou, montou a família dele, e é para isso que nós criamos nossos filhos, para conduzir para uma família. Chegou um ponto que o marido ficou bem sucedido, com uma carreira brilhante e tal, e ela estava ali naquela situação insatisfeita de não ter investido também uma boa parte do tempo dela nela mesma. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, mais tempo para estar com os amigos. Então, essas pessoas, né, falaram que elas dedicariam mais tempo para conviver com aquelas pessoas que realmente fazem sentido na vida delas. Então, muitas vezes com os afazeres, com o dia a dia corrido, com o trabalho, né, cada um tem o seu dia a dia, e aí a gente acaba tendo uma rotina, acaba criando hábitos diários, né? E devido a isso, elas não tinham tempo para ficar, então, com os seus amigos e com as pessoas mais próximas que elas amavam e tal. O terceiro ponto, elas queriam ter dito mais eu te amo. Então, se elas tivessem só mais uma semana de vida, uma das coisas que elas sentiram, assim, que elas se arrependeram muito até aquele momento da vida de cada uma, é que elas tinham dito pouco eu te amo. Então, é muito legal, porque agora eu quero te questionar, tu que está me olhando aqui. Hoje, tu já falou para alguém eu te amo? Para quantas pessoas tu falou hoje eu te amo? Tu falou hoje, João, que ama alguém? Falei pra minha mãe hoje. Falou pra tua mãe? Falei pra minha mãe hoje. Quem mais aqui nos comentários? Quem mais aqui falou para alguém hoje? Para a mãe, pro pai, pro irmão, pro amigo, pra amiga, pro esposo, pra esposa. Quem falou hoje aqui eu te amo para alguém? Forte. Comenta aí comigo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ó, dentro do que tu falou, exatamente isso. Posso terminar só para concluir aqui. E o quarto passo. Então, o primeiro era que elas gostariam de ter mais tempo para elas mesmas, né? O segundo, mais tempo para estar com os amigos e com as pessoas que amam. O terceiro é dizer para essas pessoas, nossa, eu escolhi estar contigo porque eu te amo. Eu te amo, assim, é algo muito forte. O amor, na verdade, ele é algo muito forte. E o quarto é que elas queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas. E ela usou um exemplo muito legal. Ela falou assim, as pessoas, elas só dão valor para o pôr do sol quando elas vão para uma praia bonita, quando elas vão para um lugar bonito ou algo. São poucas pessoas que dão valor para o pôr do sol no sol que se põe todos os dias. Todo dia. No sol que nasce todos os dias. Então, uma das grandes dificuldades assim que essas mulheres colocaram, e seriam 4 pontos que elas ressignificariam, e eu acredito que isso vale para as mulheres, e nós transformando para os homens também, é incrível, é as mesmas coisas. Da mesma coisa, né? É isso que elas diziam, que elas perderam muito tempo correndo atrás de coisas e buscando a materialidade, buscando ter e não o ser, justamente porque elas não doaram o tempo que elas tinham para o seu próprio propósito e valorizando coisas que só seriam coisas, nossa, surpreendentes, sendo que todos os dias tem o nascer do sol e o pôr do sol que são incríveis e nascem para todos e se põem para todos. Então, isso eu achei muito fantástico, assim, ouvindo muito. E acredito que espero que faça sentido para todos nós aqui. Eu ia exatamente isso que eu ia falar. Esse terminativo do que tu falou é a chave que faltava. Essa quarta. Eu tinha me esquecido que era 4, por isso que eu tentei falar na terceira já. É baseado em eu ter, não em eu ser, que as pessoas perdem a sua vida. Elas ficam baseadas, eu preciso ter determinada posição financeira para eu poder desfrutar a minha família. Só que, na verdade, não. A gente tem todas as coisas, todas,
a gente tem o pôr do sol, tem o nascer do sol, as pessoas que a gente verdadeiramente ama ao nosso redor diariamente. Todo santo dia, pessoas que tu gosta, que tu sente carinho, estão perto de nós. E a gente deixa passar porque eu preciso ter um carro melhor para eu poder fazer uma viagem X com a minha família ou com a pessoa que eu amo, que eu gosto, entende? Eu preciso ter mais dinheiro para isso, eu preciso ter isso, eu preciso daquilo. É uma grande mentira, isso são desculpas e justificativas. Exatamente. Se eu entendo que tudo o que eu busco fora, eu tenho dentro, e quando eu me baseio, eu ressignifico a minha verdade, que ela está dentro de mim, e tudo aquilo que eu tenho externo é só o reflexo do meu interior, eu vejo que o ter é uma consequência. É uma consequência daquilo que eu faço, daquilo que eu ajo. E quando tu age baseado no quê? No teu falso eu ou naquilo que é a tua verdade? É aí que está ressignificar o quê? Aquilo que já existe. Tu não vai ter que assim, vou ressignificar a minha vida, tá? Mas tu não vai ter que aprender. Tu tem que desvendar aquilo que foi te ensinado ou imposto sobre ti. Naquilo que eles falaram que era a tua verdade, mas não é. Perfeito. Tu já é. Tu é imagem e semelhança de Cristo. Tu não está acreditando no momento, mas tu é. Tu nunca vai deixar de ser. E ponto. Perfeito. Quando eu ressignifico isso e coloco isso, eu sei que eu sou. O ter é uma consequência, porque eu tenho tudo, cara. Eu particularmente tenho meus pais, tenho a minha irmã, eu tenho uma das avós, meus avós não são mais vivos, mas eu tenho elas aqui que eu posso ainda dizer que amo. Quantos já perderam? Mas assim, existe alguém que você ama que está perto de ti. E a gente deixa passar porque, pra mim, eu falo, nossa, eu usava muito isso como desculpa. Quando eu ficar rico, eu vou levar minha avó para almoçar. Vou viajar com a senhora, vou isso, vou aquilo. Gente, leva ela na padaria. Dava para comer uma laminuta para ver cara, se não vai ficar faceira. Não, cara, não é. A gente tá muito. Isso são drivers errados, entende? Que a gente vem com essas crenças erradas na nossa cabeça desde pequeno. Eu preciso dar o melhor. Cara, tu precisa dar a tua atenção. A atenção é o nosso bem maior. Perfeito, João, perfeito. A gente poderia ter 100 pessoas aqui agora e apenas 5 prestando atenção. Eu prefiro as 5 com atenção do que o número 100 ali e elas não dando atenção. Porque é a atenção que importa. Às vezes uma pessoa que está perto de ti só quer a tua atenção. Um marido perde a sua esposa porque ele acha que dar uma Mercedes era para ela todo ano, dar um cartão de crédito ilimitado. Não que isso seja errado, quem tem, muito bom. Eu almejo isso no meu futuro, creio que todos almejam, mas não é isso. Muitas vezes as pessoas falam, ele me dava tudo, mas não me dava atenção. Olha só, a Nath fez um comentário aqui, é a busca incansável por algo que é ilimitado. Na verdade, não está na tua mão, cara. É assim, ó. É algo ilimitado. Todos nós, eu vejo assim, não é apologia a não ter. Não é apologia a não ter. Não, mas o ter não pode ser maior que o ser. É isso que a gente está tentando falar. Exatamente. Porque todos nós trabalhamos e temos objetivos, sim, de poder proporcionar o melhor para as pessoas que nós amamos. Esse é o nosso objetivo, qualidade de vida, proporcionar o melhor. Agora, a gente tem que entender, como tu falou muito bem, João, eu tenho... E tu usou o exemplo dos teus pais, dos teus avós, tu usou o exemplo de... Então, o ter para ti é muito legal, assim, é um exemplo de ter resplandecendo o amor, porque o ter para ti é poder ter essas pessoas. Mas o ter para muitas pessoas está baseado só na marca, no melhor, tá muito baseado na futilidade. Então é isso que o significado errado, né? É isso que eu vejo que não pode ser o foco. O foco não pode ser a futilidade. Agora,
o ter e o ter vai ser recompensa do ser. Se eu sou uma pessoa, se eu sou um profissional bem qualificado, que problema tem em eu ter? Não tem problema nenhum. Se eu sou um Ó, profissional que está sempre buscando melhorias, que está sempre buscando dar o meu melhor, que está sempre se reinventando, está sempre a consequência disso é ter, mas o meu foco é ser melhor para ter mais. Então, deixando isso, né, bem explicado, porque eu acredito que tu, né, por te conhecer, nós também somos pessoas que estamos buscando esse reconhecimento também, mas entendendo que o foco central não é esse, que esse é o fim, né? E para chegar no fim tem que ter o começo e tem que ter o meio também. Então, é isso que nós temos que desenhar bem. João, nós temos ainda 4 minutos. Eu estou tá. controlando aqui e Só vou ler um comentário. Só ler um isso, olha comentário só, aqui do Cristo. eu estava lendo os comentários, dá uma lida aí também, e eu vou voltar aqui nesse tema da zona de conforto, medo e zona das infinitas possibilidades. Olha só, desenhei aqui, zona de conforto, medo e zona das infinitas possibilidades. E fiz uma explicação a respeito disso aqui. É interessante que eu quero agora, com a ajuda de vocês, eu quero que cada um coloque aqui ah, uma, uma palavra ou uma frase onde cada um de vocês acredita precisar ressignificar. Agora, vamos lá, cada um de vocês, que nós temos aqui 25 pessoas, cada uma de vocês que entendeu o que nós queríamos trazer aqui, com certeza começou a se questionar. Quando eu falei ali dos quatro pontos que as mulheres gostariam de ressignificar. Gostaria que cada um de vocês compartilhasse isso conosco aqui nos comentários. O que vai acontecer agora? Até então você estava na zona de conforto. A partir do Só momento que, complementando, que eu desafiei desculpa. aqui, você foi para a zona do medo. Eu quero que você venha junto com a gente aqui para a zona das infinitas possibilidades. Então coloca no comentário aqui qual área da tua vida que tu acredita ser indispensável ressignificar nesse momento ou que você vai fazer diferente a partir de agora? O que pode auxiliar para essa palavra, para esse comentário, é bem simples. Se não existisse dinheiro, se não existisse essa moeda de troca, o que você gostaria de fazer por alguém que é próximo a você ou por alguém que você passa às vezes na rua? O que arde no seu coração? O que você faria? Por quê? Quando a gente fala de ter e ser, a gente deixa uma coisa meio invasiva aqui. A gente está sempre baseado em questão financeira. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de vou estender a mão para alguém, e a gente pô, mas será? Atenção à família, só uma pessoa até agora comentou. Só uma pessoa. Vamos lá, gente, vamos participar junto com a gente aí. Coloca a tua opinião Atenção aqui à e família. ninguém tem direito de julgar a tua opinião. Essa é a Não, tua área, é o teu momento, é pessoal teu, é isso que você precisa ressignificar. Ó, minha minha essência, essência. legal. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que precisa. Quantos minutos tem aí, Adriano? Nós Só para temos 1 minuto agora. 1 minuto, Um tá. minuto e 4. Uhum. A gente pode estar voltando em algum outro dia da semana e recolocando esse assunto, que eu acho que é uma coisa bem extensa e é bacana a gente, para ressignificar, auxiliar e a gente está fazendo esse trabalho junto, né, com quem está disponível aí e Olha só, disposto a sair da zona de conforto. ajudar mais o próximo, É meu encontrar o meu propósito. propósito. É legal, sabe por quê? Muito Porque a bom, gente muito entra bom. na zona do medo e a gente fica com medo de expor a nossa opinião. Isso é muito interessante, tá? Então, vamos lá, gente. 27 segundos. João, te agradecer pela participação, né? Em breve a gente vai estar com novas novidades aí. Agradecer a todos vocês que estiveram presentes com a gente aí, dando a atenção novamente de vocês. Obrigado pela participação de todos. Na próxima segunda, às 21h07, nós temos um encontro marcado aqui novamente e eu aguardo por você. Uma excelente